Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas discussões, ainda dentro dos temas, dentro da temática envolvendo hipertensão intracraniana, seja por hemorragias intracranianas, lesões expansivas ou trauma craniano, nós vamos falar agora de uma propedêutica de imagem que é bem útil para o point of care, sobretudo em situações de urgência, emergência, e em situações de terapia intensiva, onde você tem que tomar rápidas condutas ali à beira do leito para melhorar a morbimortalidade do paciente, que muitas vezes está grave, em risco de vida ou potencialmente grave. Esse é o exame do ultrassom da bainha do nervo óptico. É um bom estudo de point of care, com alteração imediata a depender de condutas tomadas ou a depender da lesão aguda, você consegue visualizar alterações imediatas em torno de minutos, diferente como a gente vai falar da fundoscopia direta, do exame de fundo de olho, que às vezes demora dias a semanas para se modificar. O estudo da bainha de nervo óptico é praticamente imediato a sua modificação, seja após tratamento, seja após uma injúria, uma nova injúria aguda, uma hemorragia aguda dentro da própria UTI, por exemplo. Então vamos projetar nossos slides e iniciar essa nossa discussão. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de ultrassom de nervo óptico com aplicabilidade em point of care, urgência, emergência, beira de leito. Então, só uma revisão, a gente viu isso, em discussões prévias sobre hipertensão intracraniana, que é a teoria de Monro-Kelly, a teoria dos compartimentos cerebrais, teoria de Monro-Kelly. Essa teoria ela diz o seguinte, que nossa caixa craniana é um compartimento fechado, onde dentro dela cabe um volume específico. Em situações normais, esse volume comporta 80% desse volume é formado pelo parênquima encefálico, então 80% é encéfalo, 10% é líquor e 10% é sangue. Desses 10% de sangue ainda, a gente consegue falar que 70%, ou seja, 7% do total é sangue venoso e apenas 3% do total é de sangue arterial. A teoria dos 80-10-10, teoria de Monro-Kelly. E quando existe uma situação aguda de aumento desse volume intracraniano, por exemplo, um tumor intracraniano, uma hemorragia aguda, intraparencimatosa, um edema cerebral, seja por qual for o motivo, uma hidrocefalia, quando existe um aumento de volume desse compartimento intracraniano, para manter a estabilidade e esse volume fixo, evitando um aumento gradual da pressão, a gente vai ter uma acomodação desse sistema e algo terá que sair para manter o mesmo volume e, consequentemente, manter a pressão normal. A ordem de saída do crânio são dos constituintes menos densos para os mais densos, ou seja, o primeiro a escoar vai ser o líquor. E como é que o líquor sai do cérebro? Através do canal raquimedular ou então através justamente da bainha do nervo óptico. A gente vai mostrar no esquema a seguir. Então, o líquor, como é o menos denso, é o primeiro a se deslocar do compartimento intracraniano para o extracraniano. O sangue venoso é o segundo compartimento a escoar. Então, através da drenagem das jugulares, o sangue venoso vai estar saindo em uma maior quantidade do compartimento intracraniano. É por isso que em neuro-UTI ou no paciente neurocrítico de forma geral, o que é que a gente recomenda? Cabeceira entre 30 e 45 graus, justamente para melhorar essa drenagem venosa. E cabeça com linha média centrada, evitando
colapsos de jugular devido ao mau posicionamento da cabeça em relação à cervical. Então, a gente pede cabeceira elevada, unha média centrada, justamente para melhorar essa drenagem venosa, evitando um aumento da pressão intracraniana. Sangue arterial. E aqui já começam as complicações. Uma vez que eu tenho que mobilizar sangue arterial, como consequência, eu vou gerar isquemia no meu parênquima encefálico. E, por fim, as herniações. Qual a conclusão disso? Que se uma tomografia de crânio de uma admissão de um paciente já internado, você já vê algum tipo de herniação cerebral, possivelmente esse paciente, mesmo que você ainda não veja na tomografia, porque as alterações isquêmicas podem demorar a aparecer na tomografia do crânio, mesmo que você ainda não veja, se esse paciente já tem herniação, ele já tem comprometimento isquêmico de território cerebral. Já tem comprometimento isquêmico. Então, voltando para a nossa bainha, veja só. As formas de mobilização do líquor ou pelo canal raquidiano ou pela bainha do nervo óptico. O líquor ele vai caminhar até em direção ao nervo óptico, preenchendo a bainha, distendendo a bainha em situações de aumento da pressão intracraniana. Então, só a gente revisando a anatomia, né, por ultrassom do globo ocular é relativamente simples. Então, a gente vai ver o passo a passo para encontrar essa imagem. Mas, basicamente, a gente vai ter o humor vítreo, né, o cristalino na região anterior, a córnea, a retina, a inserção retiniana, e aqui a gente vai ter, né, o polo, a cabeça do nervo óptico. A bainha do nervo óptico, pelo ultrassom, a bainha que é o componente que circunda o nervo óptico, que é esse componente do espaço subaracnoide que enche de líquor, ele, pelo ultrassom, nós não conseguimos diferenciar das próprias fibras do nervo. Então, a imagem no ultrassom será, após a inserção da retina, uma imagem hipoecóica, né? Uma imagem pretinha, hipoecóica. E essa imagem hipoecóica é justamente a junção do nervo com a própria bainha. É um complexo de nervo mais bainha de nervo óptico que nós estaremos medindo. Então, na hipertensão intracraniana, como a gente demonstrou no esquema, o gradiente pressórico vai distender a bainha do nervo óptico, justamente numa tentativa de expulsar o líquor, né, esses 10% de constituinte do líquor, da região intracraniana, que ela não consegue se distender. O crânio, tecnicamente, é quase indistensível, ele não consegue se expandir, tem uma baixa complacência. O processo acontece rapidamente, por vezes de forma imediata. Então, às vezes, tem alguns estudos, inclusive, que na própria aspiração no tubo orotraqueal, de imediato você já consegue ver extensões da bainha do nervo óptico durante o procedimento. Né? O paciente faz manobra de Valsalva, às vezes, né? Faz reflexo de tosse e estende a bainha, porque transitoriamente aumenta a pressão intracraniana. Então, é quase que imediata, questões de segundos a minutos, em detrimento à fundoscopia direta, ou seja, o exame de fundo de olho, alteração da papila óptica, né, a palidez de papila, o edema de papila, elas demoram dias a semanas para ocorrer. Então, nas doenças agudas, muitas vezes a meningoencefalite, né, as meningites agudas, em que a gente, vamos fazer o fundo de olho para ver se precisa ou não. O fundo de olho é um dos critérios, mas não o único, para avaliar a necessidade ou não de tomografia de crânio diante de uma meningoencefalite. E nas meningoencefalites, além de você estar se expondo, porque por vezes a transmissão é por gotícula, a depender do agente etiológico, por exemplo, o meningococo, a transmissão será por gotícula,
Às vezes, né, na doença aguda, como as doenças infecciosas, em sua maioria, você não vai conseguir identificar uma alteração de fundo de olho. Então, nós temos hoje em dia, né, meios mais sensíveis da realização e com alterações mais precoces. Então, a bainha de nervo óptico ela vai entrar aí na monitorização neurológica multimodal, que tanto se fala em neuro-TI. Então, a gente vai usar o exame neurológico, por vezes até usando a fundoscopia, neuroimagem, como tomografia de crânio, Doppler transcraniano, pupilometria, que é a medida numérica da alteração e do tempo de resposta pupilar. A gente faz isso com um aparelho específico que chama pupilômetro. E entra aqui também agora o ultrassom da bainha de nervo óptico. Então, sobretudo nos casos de trauma craniano, que cursam, né, trauma craniano moderado grave, que vão cursar com hipertensão intracraniana, nós podemos sim utilizar ultrassom de bainha de nervo óptico para auxílio na propedêutica. Indicações do exame pela literatura, a gente vai comentar alguns estudos rapidamente, mas basicamente TCE grave é a patologia onde a bainha de nervo óptico foi mais estudada e boa parte do N, né, boa parte dos estudos de pacientes utilizados nos estudos são de trauma craniano grave, mas hemorragia intraparenquimatosa também, hematoma subdural, hematoma extradural, AVC maligno de cerebral média, né, com edema significativo, encefalopatias metabólicas, incluindo encefalopatia hepática e nas meningoencefalites também. E evidência de literatura, então nós temos alguns estudos, mas boa parte deles, né, usando TCE grave, com ponto de corte distintos, às vezes, de outras patologias, como aqui, hemorragias cranianas, né, hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide, e no paciente de forma inespecífica, neurocrítico agudo, que entra AVC agudo, hemorragias, traumas, etc. Então, como o ponto de corte, a depender dos estudos, são distintos, a gente vai colocar as recomendações mais gerais, o ponto de corte mais utilizado, mais recomendado, na maioria das instituições, na maioria dos protocolos assistenciais. Qual a vantagem do ultrassom? A vantagem do ultrassom é que o exame à beira do leito, ele é reprodutível. Eu posso fazer de manhã, o paciente mudou, o paciente piorou, o paciente está em melhora. Eu posso reproduzir e comparar o resultado do plantão noturno, então à tarde. Não usa contraste, não usa radiação. Tem baixo custo, né? O custo é do aparelho, mas o aparelho, uma vez estando já disponível na instituição, basicamente o custo é com manutenção, gel, etc. E é de rápida realização. Rápida realização. Algumas considerações importantes nesse exame. Que o acompanhamento diário das medidas é superior ao acompanhamento isolado. Como eu dei o exemplo, por vezes, diante de manobra de valsalva. Então, o paciente está tossindo, o paciente está desconfortável na ventilação mecânica. Naquele momento que você vai fazer o exame, por vezes ele vai estar com a bainha distendida por uma hipertensão transitória. Então, medidas seriadas, sobretudo um acompanhamento diário dessa bainha, né, nos dá uma informação superior a uma medida isolada. Às vezes o paciente, no momento que você foi realizar, ele tinha acabado de voltar do transporte, ou então naquele momento ele estava com dor, ele estava desconfortável na ventilação, ele acabou de ser aspirado. Então, como eu falei, a bainha de nervo óptico, ela muda rapidamente. Então, rapidamente ela muda. Se o paciente está com dor no momento ou fazendo valsalvo no momento, naquele momento ela vai estar distendida. Então, para uma melhor interpretação, medidas diárias são superiores a medidas isoladas. Ele é um exame mais qualitativo do que quantitativo. Como assim, André? Me explica melhor. Ele vai dar uma resposta bem direta. André, pelo ultrassom que você fez, esse paciente parece ter hipertensão intracraniana? Minha resposta será sim ou não.
Ó, pelo exame que eu fiz, parece que ele está tendo hipertensão intracraniana, ou não, esse paciente parece que não está tendo hipertensão intracraniana. E aí, se alguém me pergunta, esse paciente você falou que está tendo hipertensão intracraniana, é muito alta, é muito grave? Aí eu não vou conseguir dar uma resposta satisfatória, porque ele é um exame de sim ou não, ele é um exame qualitativo. André, mas você aferiu a bainha, o valor estava de 7. E o paciente do lado está de 8. De 8 é mais grave? Eu não posso afirmar isso de acordo com a literatura. Eu não tenho dados suficientes para afirmar que um paciente numericamente maior da bainha do nervo óptico dele, ele está mais grave que o outro. Eu consigo, por dados de literatura, sugerir que pacientes com valores, daqui a pouco eu vou mostrar os pontos de corte, mas com valores acima de 5 ou 6, possivelmente estarão em hipertensão intracraniana, sobretudo aqueles acima de 6 de ponto de corte. E não substitui a neuroimagem, então não existe isso, não. O paciente chegou agora, trauma craniano, vamos fazer um ultrassom de nervo óptico. E aí, se tiver alterado, eu faço tomografia. Não, é uma monitorização multimodal. Então, ele é um adendo ao exame neurológico, é um adendo ao exame clínico. Ele nos dará informações à beira do leito, mas de forma alguma ele vai substituir uma tomografia de crânio, por exemplo. E a propedêutica de point of care? A propedêutica de point of care, você, por exemplo, o paciente ele está com monitor de pique, você vê que ele está com padrão de hipertensão intracraniana, ou então por algum motivo está conduzindo seu monitor de pique após a sua terapia à beira do leito, você pode avaliar, é um dado a mais para você avaliar se a sua terapia foi satisfatória ou não. E a técnica do exame? Então vamos lá para a técnica do exame. Primeiro, qual transdutor do ultrassom iremos utilizar? Então, o aparelho é um ultrassom convencional com o eco B, que é o modo B, né? Que é o modo bright, o modo brilhoso do ultrassom, que é o modo anatômico. Né? Então, quem tem mais afinidade com o equipamento de ultrassom sabe que o modo B é o modo padrão, o modo anatômico aí. Então, é esse modo que nós vamos utilizar. E um transdutor linear de 7,5 MHz aproximadamente, o transdutor linear e esse mais alongadinho. André, eu posso fazer com o setorial, que é o mesmo que você faz estudo transcraniano, que é aproximadamente aí de 3 MHz? Pode também. No entanto, o ideal é que você use o linear. Se você não tiver o linear e tiver um equipamento de Doppler transcraniano específico, pode utilizar o transdutor do Doppler transcraniano, funciona também. Sugestão de preset. André, eu tenho ultrassom na minha UTI. A UTI geralmente tem ultrassom, né, para point of care, para ver, né, diversas coisas, focos. Né? Então, nós temos ultrassom na UTI. Mas o preset, qual é a melhor forma de fazer o nervo óptico? Então, selecione, que geralmente já vem no equipamento. É difícil os equipamentos virem, infelizmente, com preset de nervo óptico ou preset de Doppler transcraniano. Então, se o seu equipamento não veio com esse preset, a princípio você não precisa comprar o de nervo óptico. Você pode usar o de tireoide, geralmente já vem nos aparelhos, né? Então vai dar uma boa visibilidade. Ajustar a profundidade, né? O depth do aparelho, né? Então geralmente é um botão, você vai girar esse botão analógico, você vai colocar a profundidade entre 4 e 6 centímetros. Então, condutor linear, profundidade, modo B, profundidade entre 4 e 6 centímetros. Ajustar o foco para 2,5, ajustar o foco para 2,5 e o índice mecânico aproximadamente 0,23, né? É justamente mais ou menos o que você vai achar aqui no seu preset de tireoide, tá? Então, recomendação e bem mecânica mesmo, só para você ajustar o preset do aparelho, eventualmente, se você tiver ultrassom, se você trabalha no ultrassom.
Posicionamento do paciente, decúbito dorsal, sem dispositivos oculares, então lente de contato, lembrar de tirar óculos, obviamente. Olhos fechados, né? Não se faz de olho aberto. E olhos em posição neutra. Então, se o paciente estiver consciente, né, às vezes ele fecha o olho, mas fica mexendo o olho de um lado para o outro. Você vai pedir para o paciente manter o olho parado, como se estivesse olhando para cima, né? Ele vai estar em decúbito dorsal, como se estivesse olhando para cima, para que não atrapalhe seu exame, porque quando ele mobiliza o olho, né, ele pode atrapalhar a ecogenicidade e a sua bainha vai ficar dançando por causa do eco da retina. E posicionamento da sonda. Então, o índex é o guia do ultrassom. Geralmente, nos ultrassons, ele vem com a marcação, um relevo, ou então com uma luz, geralmente amarelo ou verde, na ponta. É só para você ter um guia. Então, o índex, né, a marcação do ultrassom, ou ele está apontado para o nariz, ou apontado cranialmente, né? Ou para a linha média, no caso, para o nariz ou cranialmente. Então, o índex cranial voltado para a linha média, né? Então, aqui no caso está apontando cranialmente. O probe superior e lateral, então, superior e lateral. Apontado inferior e medial. Então, você vai dividir o olho em dois, você vai fazer na região lateral, apontando de cima para baixo. Apontando de cima para baixo. E eu sugiro que se apoie o quarto e o quinto dedo no rosto do paciente. Então, você vai pegar o quinto e quarto dedo, apoia no rosto do paciente e dessa forma você vai realizar o ultrassom. Por que isso, André? Porque se você for apoiar o ultrassom, você vai fazer compressão no globo ocular. E além de ser desconfortável ter alguém apertando o seu olho, o fato de você apertar o globo ocular, mesmo que fazendo um estudo de ultrassom, predispõe à manobra vagal. E a manobra vagal, ela pode desencadear vômito em alguns pacientes com maior sensibilidade. E em pacientes, sobretudo nos idosos e nas mulheres jovens, pode desencadear bradicardia. Isso pode ser prejudicial para o paciente, a depender do contexto que ele se encontra. Então você apoia o quarto e o quinto dedo e faz seu ultrassom de forma tranquila, sem fazer uma compressão significativa. Princípio do ultrassom. Então, quem é acostumado novamente a fazer ultrassom conhece aqui o princípio de Alara. Então, o princípio de Alara simplesmente fala que você tem que fazer o seu exame, você tem que usar a insonação, né, o seu ultrassom, pelo menor tempo de exposição possível. Então, faça o seu exame de forma adequada, mas usando o menor tempo de exposição ao ultrassom possível. Porque a depender das estruturas insonadas, algumas delas, devido à vibração do cristal e ao efeito do ultrassom, pode eventualmente prejudicar o órgão que está sendo insonado. E isso é mais significativo no olho. Então, a vibração, ela forma, sim, uma temperatura no aparelho. Por isso que a gente tem nesses aparelhos o índice térmico para regulagem. E, eventualmente, pode abrasar a pálpebra e o efeito de vibração do ultrassom, de forma teórica, pode fazer vibrar o cristalino e predispor a catarata. Isso na teoria. Então, nós temos, quando vamos fazer exame do globo ocular, seja Doppler transcraniano, insonação, né? A gente vai fazer o Doppler da artéria oftálmica, ou então o estudo que a gente está discutindo agora, da bainha de nervo óptico, nós temos alguns cuidados. Reduzir a potência do aparelho para 10% da potência máxima. Então, por exemplo, minha potência máxima do aparelho que eu uso, que é o DWL, é em torno de 400. Então, eu vou reduzir para em torno de 40 a minha potência máxima do aparelho. Então, você vai ver qual é a potência máxima do seu equipamento e reduzir diante de um exame de globo ocular para 10% da potência do aparelho. O índice mecânico, também uma questão aqui
bem técnica em relação ao uso do aparelho, né? Índice mecânico mais para vocês copiarem e usar no dia a dia, menor que 0,23 e o térmico menor que 1 é o suficiente. Novamente, geralmente, o estudo de tireoide já tem isso, mas você precisa ajustar a potência do aparelho. E os riscos teóricos, né? Lesão de retina, catarata aguda, por causa de vibração do cristalino, e lesão abrasiva corneana, né? Talvez seja o mais real que existe de fato, porque os outros são bem teóricos. E o passo a passo? Então vamos falar agora do passo a passo. Como é que a gente vai realizar esse ultrassom aí na prática? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei no modo B. Então coloquei ultrassom transdutor linear sobre a pálpebra do paciente, dividi o olho em dois, comecei a medir, né? Encostei na porção lateral, apontando para o nariz, apontando para baixo e para dentro. Então, é essa imagem que eu vou ver no modo B, que é o modo anatômico, né? Cristalino, córnea, humor vítreo, gordura, perinervo, e essa região, inserção da retina, e essa região hipoecóica, ou seja, pretinho aqui no meio, é justamente o complexo formado pelo nervo óptico e sua bainha, né, que a gente não consegue diferenciar bem o que é nervo e o que é bainha, mas a gente vai querer medir a bainha é a porção externa, então tudo bem, bainha do nervo óptico. A gente vai fazer uma medida, a medida da bainha é feita a partir de 3 milímetros da inserção retiniana. Então, você vai fazer uma primeira medida da inserção retiniana, que é essa transição do vítreo com o polo posterior, que é a retina, até 3 milímetros adentrando no nervo óptico. Não é por que 3 milímetros? Porque, segundo a literatura, segundo aqueles estudos que eu demonstrei, esse valor numérico de 3 milímetros foi o que mais teve correspondência com as medidas de aferição de pressão intracraniana, sobretudo em comparação com mecanismos mais invasivos, como os catéteres que aferem a pressão intracraniana, catéter de Pick. Então, pelos estudos, eles sugerem que o valor com maior acurácia para avaliação da pressão intracraniana é justamente esse de 3 milímetros de fato. Então, inserção retiniana 3 milímetros adentro. Nesta topografia, né, então a gente está aqui, ó, paralelo ao nervo óptico, né, adentrando no nervo óptico. Nesta topografia, a gente vai fazer uma medida perpendicular. E no caso, deu 5 milímetros esse paciente. Então, 3 milímetros adentro, a gente faz uma medida perpendicular. Então, um exemplo. Então, esse paciente está aqui no modo B, né? A gente está fazendo uma medida do olho direito, 3 milímetros, né? Ou seja, 0,3 centímetros da inserção retiniana, né? Então, humor vítreo, cristalino, córnea, né? Região posterior à retina, né? Inserção da retina. Adentro 3 milímetros ou 0,3 centímetros, eu faço uma medida perpendicular. Essa medida perpendicular mostrou 0,66, ou seja, acima de 6 milímetros, que a gente vai ver daqui a pouco, compatível com hipertensão intracraniana. André, basta fazer uma medida, idealmente, porque o ultrassom é um instrumento que tem muita diferença interexaminador e também intraexaminador. Então, a depender da posição do globo ocular, da posição do paciente, eu posso, com o mesmo examinador, ter medidas discretamente diferentes. Então, para aumentar a confiança do seu estudo, isso era feito durante as pesquisas para melhorar a sensibilidade dos estudos, para melhorar a confiança dos estudos. Então, eles sugerem que você faça 3 medidas, né? Realizar 3 medidas em cada globo e calcular a média dessas medidas aferidas. Então, faz 3 medidas, calcular a média dessas medidas aferidas. E a depender do estudo, o corte foi diferente.
variando aí de 0,48 até próximo a 0,6. A gente vai mostrar a sugestão protocolar daqui a pouco. Aqui, ó, de forma protocolar, já que os estudos são bem distintos, então, no nosso cuidado protocolar, no atendimento protocolar, a gente vai considerar normal um corte abaixo de 0,5 por 5 milímetros, 0,5 centímetros por 5 milímetros. A área cinzenta, poxa, é questionável, estou em dúvida se pode ser compatível ou não com pressão intracraniana entre 0,5 e 6. E sim, muito possivelmente é hipertensão intracraniana acima de 0,6. Então, abaixo de 5 milímetros, possivelmente não tem pressão hipertensão intracraniana. É duvidoso entre 5 e 6 e acima de 6. Possivelmente a gente está diante de um paciente com hipertensão intracraniana. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Então, ultrassom no modo B. Profundidade, né, o depth, entre 4 e 6 centímetros. Transdutor linear. A gente vai fazer a medida A, a primeira medida, inserção retiniana 3 milímetros adentro. 3 milímetros adentro. E a gente vai fazer a medida B, que é a medida perpendicular da bainha do nervo óptico. Então, a gente vai fazer a primeira medida, medida A, e segunda medida, medida B, que de fato é a medida da aferição do nervo óptico. E fluxograma de atendimento. Então, aqui para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, a gente vai avaliar o diâmetro da bainha em ambos os olhos, até para ter um comparativo. Neurologia é simetria, então a gente sempre compara um lado com o outro. Se menor que 5, possivelmente a PIC ela está normal. Se maior que 6, tem um bom valor preditivo para dizer que possivelmente está aumentada. Entre 5 e 6 é a zona cinzenta. Nós vamos usar outros componentes do exame, incluindo do próprio ultrassom. A gente pode ver se a papila do nervo óptico está abaulada ou não, que veremos nos casos clínicos. Então, avaliar a presença de edema de papila através do ultrassom, também é uma das vantagens do ultrassom. A gente vai correlacionar com outros dados, né? Se ele estiver nessa zona cinzenta, mas se ele tiver presença de edema de papila, possivelmente aí ele vai estar com a PIC elevada. Então, se ele não tiver com edema, a gente vai montando ali nosso quebra-cabeça, juntando outros dados, mas se ela tiver um edema de papila, possivelmente a PIC vai estar elevada nessa situação. E é isso, pessoal. Então, dessa discussão inicial, era isso que eu queria trazer. E a gente vai entrar agora, né? A gente vai discutir alguns casos onde podem ser utilizados esse aparato, essa propedêutica de ultrassom de nervo óptico. E aí, nos casos, talvez fique mais claro da importância do uso dessa técnica na nossa prática, né? No nosso point of care. Então, até nossa próxima discussão. Até lá. Bons estudos.